mais um Curitiba Mais Cultura, o podcast que te mostra tudo na cena musical curitibana. E hoje a gente conta com a presença do Rodolfo, que é vocalista da banda Jambi, uma banda que é pioneira no reggae do sul do Brasil. Para me ajudar a apresentar esse programa, a gente conta com a presença também do Jorge. E aí, Jorge, está animado para essa noite? Sem dúvida. Tudo bem, Alana, contigo? Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Alana? Tudo bem. E a nossa banda Jambi, ela é de Curitiba, e eles já vão para quase 3 décadas de união, de sucesso, e a banda está associada diretamente à Ilha do Mel. Não é isso, Rodolfo? É, a nossa ilha mais próxima, né? Já que a gente não pode ir para Jamaica, a gente vai para a Ilha do Mel. Então, a gente ficou sabendo que vocês foram uma das bandas pioneiras aí no sul do Brasil no reggae. Então, eu queria saber como que foi no começo, se teve algum preconceito, né? Porque antigamente a gente enfrentava muito preconceito com bandas de reggae, né? Como que foi? Conta um pouquinho. Na verdade, foi mais estranheza, assim, do que preconceito. Claro que o preconceito tem, né? A gente for abrir esse leque, a gente conversa bastante, mas acho que no começo foi mais a estranheza, assim, que todo mundo estava mais acostumado com blues, com rock, né? E a gente veio com um ritmo que ele já é no contra, ele é o contratempo, que eles dizem, né? Então, isso já estranhou, as pessoas não sabiam como dançar, então foi meio que os movimentos mundiais do reggae, né, que sejam os momentos onde que ele está mais em evidência e depois, né, isso fez com que também a cultura brasileira foi contaminada pelo reggae, né? Então hoje em dia dificilmente se escuta uma rádio e não tem um reggae mesmo puxado para o Brasil, né? E como que é assim na cena curitibana para vocês? Vocês têm outras bandas também que cantam o mesmo estilo que vocês? Como que foi no começo? No começo foi mais um grupo pequeno, né, de pessoas que estavam querendo fazer som. Depois, quando veio a primeira onda do reggae, pipocou um monte de bandas em Curitiba. A proximidade de São Paulo fez com que festivais internacionais viessem. Então, Curitiba teve uma enxurrada de shows de jamaicanos, de bandas inglesas, de tudo que é tipo de influência, né, da música mesmo jamaicana, vamos dizer, um espectro maior, né? E, assim, dali para cá, tiveram várias bandas. Hoje em dia, tem algumas bandas muito, muito expressivas. O Namastê, que faz muitos anos que está também tocando. Se eu for... Assim, o Namastê é uma, mas eu tenho uma lista de bandas. E é bacana que, hoje em dia, né, a gente foi fazer um show esse final de semana... assim, no Playing for Change Day, né? Então tinha muitas bandas, e aí apareceu um rapaz com um adesivo que ele falou: estou montando uma banda agora de reggae, né? Então isso que é legal, o reggae ele sempre está renascendo, né? Sim. É Curitas a banda, que legal. Isso que é uma anta com as trancinhas do reggae, o símbolo deles, né? Então, assim, vamos dizer que o reggae, se você for ver os festivais internacionais na França, na Califórnia, tem revistas inteiras de festivais, e o reggae está se renovando a cada dia. E no Brasil continua assim, né? Tem as bandas tradicionais, como Cidade Negra, as primeiras bandas, né? Mas você escuta hoje em dia a meninada escutando nomes, vem me apresentar, minha filha, por exemplo, vem me apresentar a música. Olha esse reggae aqui, pai. Pô, você nem conhecia, né? Que o reggae é um ritmo aí global, né? Não é de hoje. E, inclusive, a gente vai falar disso no segundo bloco, porque a gente ficou sabendo que vocês têm muitas turnês aí para contar um pouco para a gente das histórias. E aí, Jorge, o que te interessa? O que você quer saber mais? É isso que eu ia emendar, ia aproveitar o gancho. Com 27 anos, arredondando 30 anos de carreira, uma bagagem gigantesca, e com turnês pela Europa e Estados Unidos. Vocês têm um referencial no exterior para a música reggae? Isso que eu até falei, por exemplo, a França é o país que mais consome shows de
Mas uma banda assim específica. Mundo, né? Então a gente passou muito tempo. Uma banda, entendi. Isso, uma banda específica. Muitas referências. Meu Deus, não, acho que nem vou conseguir. Mas claro, né? As principais, os ícones, né? Peter Tosh, né? Bob Marley, Steel Pulse, né? Mas tem muita coisa nova, né? Um artista chamado Chronix, que é um artista que está, né, fazendo sucesso no mundo inteiro. Então, agora, semana passada, a gente teve o Mike Love, que é um havaiano, que esteve aqui em Curitiba fazendo um show fantástico. Depois fez uma surpresa, foi no bar do Tatara e fez um som lá, sabe? Um cara super simples, bacana, que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro. Então, as referências são tanto dos novos, né, trazendo mensagem nova e formas novas, quanto dos clássicos, né, que a gente gosta de escutar. Eu vou aproveitar o gancho. E esse estilo de música jamaicana, como é que ela chegou até vocês? Ela foi absorvida por vocês quando, como e por quê? Então, para mim, sempre pensando assim, sempre gostei do reggae sem saber que era reggae, assim, de uma certa forma. Porque quando eu era pequeno, assim, né, quando o Bob Marley morreu, eu acho que tinha uns 12 anos. Então, assim, não tive um contato, se falar assim, ver ele, né? Mas a gente tinha aqui uma influência do Jimmy Cliff, que era bem forte no Brasil, que até participou de novelas, né, na televisão. Sim, foi. O próprio Gilberto Gil foi um grande embaixador do reggae no Brasil, né, fazendo a versão da No Woman No Cry, né, Não Chores Mais, do Bob Marley, né? Isso foi marcante também. O próprio o clipe de Johnny B. Good foi lançado no Fantástico, na época que, vamos dizer, era um programa que reunia todo mundo para ver os lançamentos de videoclipe, né, que era uma coisa engraçada na época, né, que tinha esse canal único assim de apresentação, né? E assim, depois a Cor do Som, sabe, conjuntos assim, Alceu Valença, gente que tinha uma leitura sobre a música jamaicana mais brasileira, assim, que eles não tocavam exatamente tão fiel, né, do jeito, eles tinham uma leitura, eles se influenciavam mais, né, do reggae, né? Mas a gente escuta de tudo, a gente escuta muito rock, a gente escuta blues, soul, escuta música nova, a gente tenta puxar essas influências também para dentro da nossa música. Legal. E falando um pouco lá das primeiras composições da banda Jambi, temos a Barca para a Ilha, que foi um grande sucesso e, inclusive, é o nome de um CD de vocês, né? Isso. E aí eu queria saber como que foi essa primeira composição, como que foi a produção dessa música e se você puder cantar um trechinho para a gente depois. Então, claro, vou cantar. Ela não foi. A gente teve. Esse foi o nosso terceiro disco, vamos dizer, numa sequência. Teve um primeiro que foi o Vai Ser Isso, que daí a gente se juntou, fez o estúdio, montou as músicas e gravou esse. Aí depois a gente saiu para a estrada, e daí gravamos um na Suíça, que foi o Keep This Feeling. Daí teve um momento de falta de composição, a gente lançou uma coletânea que era o Ao Vivo em Chicago. O quarto disco foi o Barca para a Ilha, que daí foi por uma lei de incentivo à cultura. A gente gravou em São Paulo, no Space Blues. Foi uma experiência de ter um produtor, que era o meu tio, que é um produtor que tem o mesmo nome que eu, Rodolfo Grani, só que ele é o Júnior, né? Ele já gravou com... Bem, as grandes pérolas da música brasileira, produziu Walter Franco. Então, assim... E aí e com o Carlos Sander, que era um americano, e a gente foi lá e gravou. Então, esse álbum teve uma repercussão muito forte, assim, porque ele também foi distribuído pela Gazeta do Povo, numa coletânea, que eu acho que foram 60 mil distribuídos para o Paraná inteiro. Então, que tinha essa música Barca e tinha a música Saudade também. Então, isso foi uma experiência super legal, porque também a gente já estava com um relacionamento com a Ilha do Mel, de tocar todo o Ano Novo lá. Os nativos já tinham adotado a banda como, né, uma banda de carinho deles. A gente viu a criançada crescer ali e, hoje em dia, essa relação continua. E a música ajudou a levar o nome do Jambi longe e também a levar o nome da Ilha do Mel longe também, porque
vamos dizer, pelo menos a gente contaminou vários europeus e americanos que ficam na cabeça, pô, um dia eu vou conhecer a Ilha do Mel, né? Porque eu conheci a banda que fala da Ilha do Mel, né? Então, agora eu vou tocar um pouquinho. Posso só já, claro, antes de tocar, claro, desculpe. Claro. E interessante que Barca para a Ilha fez sucesso somente 6 anos depois de fundação da banda, não é? Uhum. E, de acordo com as nossas pesquisas, inclusive, ela virou clipe foi transformada em clipe da MTV, não é? Sim. O Raul Pinheiro Machado, né, que é um grande videomaker, vamos dizer assim, curitibano, produziu já vários Chico Sainz. Bem, ele tem um super portfólio, assim, né, e era um cara bem respeitável dentro da MTV. E, na época, a gente fez essa parceria aí, vamos dizer assim, ele gravou o nosso videoclipe e ele saiu na MTV Brasil. Naquela época tinha uma força, né? Era bem legal os vídeos indicados, né? Isso foi bem bacana e foi bem engraçado, né? Porque a gente gravou esse clipe assim num dia super assim fechado, né? Todo mundo meio agasalhado, então era aquela visão praia do sul mesmo. Né? Mas foi hoje em dia, vendo assim, o clipe é bem alto astral, assim, bem legal. É um dia que marcou também. Foi tudo gravado no mesmo dia, editado e foi. Ah, que legal. Inclusive, após você cantar, a gente vai passar um trechinho aqui para o pessoal ver como que foi a gravação desse clipe. Mas então, se você quiser cantar um pouquinho para a gente. Yeah! É a barca pra ilha, oh não. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. É a barca para a ilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Barca para a ilha. Destino Nova Brasília. Praias encantadas, vou pela trilha. Atlântico Sul, oh, ela é tua filha, a Ilha do Mel, oh, a ilha. No forte velho, velho forte, puxa a rede, conta com a sorte. Ilha e paralelamente na grande de fora o sol vem dar um look, fica no batuque da ilha. Olha o sabão Miguel, capoeira rima com cachoeira. Não escorregue, não faça besteira, não deixe sujeira na ilha, não marque bobeira. Na ilha, não deixe sujeira. Na ilha ou não, na Ilha do Mel. Na ilha. Muito obrigada, Rodolfo. Assim vai. Então, encerramos aqui o primeiro bloco do programa Curitiba Mais Cultura com a banda Jambi. E fique ligadinho que já tem muito mais para vocês.
receita pra esquentar no meio dos dedos da mão. O que leva pra lá o Grauari invocou, e o Jambi vai provar que a Jamaica cravou sementes no Paraná. Grauara, oh, 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 Grauara. Rolam por aí uns boatos diferentes, que a Bela já tá aí pra brincar com a gente. Tudo que estava contido agora explodirá sobre o eco-eco do amigo Guartelá. Muito bom. E sempre... Você conhece o Quênio do Guartelá? Não. Conhece? É um dos grandes do mundo aí, entre Tibagi e Castro, no Paraná. Excelente. Então, estamos de volta aqui com o Rodolfo Grani, do Jambi. E... Djambi. Djambi, ou Djambi. Que nem falam na Ilha do Mel, né? Do Djambi. Djambi fica melhor, né? Uhum. E... Alana, vou aproveitar e já, de novo, vamos lá em Barca para a Ilha. A música Barca para a Ilha... ela foi composta depois de uma turnê que vocês fizeram à Europa. Sim. E nesta turnê, vocês conheceram o Júnior Marvin, que era músico de uma banda que dava apoio ao Bob Marley. E como é que foi esse convívio, essa experiência com o Júnior Marvin, já que ele está tão próximo de Bob Marley? E, inclusive... Ele veio residir no Brasil em 1977, né? E hoje ele tem 73 anos de idade. Veja, né? que coisa, né? 73. Então, o Junior Marvin era o guitarrista do Bob Marley, então, assim, escolhido a dedo pelo Bob Marley durante, né, a gravação do disco Exodus. E ele tinha vindo para o Brasil já várias vezes e adorava o Brasil. E ele, naquele momento, estava casado com uma goiana. E daí ele estava precisando de uma banda para tocar no Brasil reggae. E ouviu falar que em Curitiba tinha uma banda que representava bem o estilo e tal. E daí ele veio, fez um show em Curitiba com a gente, tal, curtiu, convidou para fazer uma turnê no Brasil. Fizemos um monte de shows assim absurdos, uma turnê assim, meio Curitiba, Aracaju, Juiz de Fora, Pelotas, uma assim zigue-zague. Subida esse. Aquelas, né? Mas foi uma experiência bem legal. E daí ele chegou e falou: olha, eu tenho 6 shows na Europa, só que eu não tenho as passagens. Vocês querem ir? Daí a gente falou: queremos, vamos lá, vamos buscar um jeito, né? Aí conseguimos um cartão e colocamos tudo, né? Que era o cartão do meu pai na época. Patrocinador. Não, ele pôs o cartão, mas ele falou: vocês que se virem para pagar as parcelas, né? E daí a gente se virou, conseguiu a primeira vez, e dali a gente fez 10 turnês direto. Todo ano a gente ia para a Europa, fizemos mais de 200 shows na França, Suíça, viajamos por vários, né, lugares, e com o Junior Marvin, e principalmente por causa do Junior Marvin, né, que daí quando chegou na Suíça ele fez ele quis que a gente acabasse o disco dele com ele, fosse a banda que ajudasse ele a acabar o disco, gravasse as partes que ainda faltavam, onde a gente conheceu o dono do estúdio, propusemos para gravar o nosso segundo disco, Keep This Feeling, lá, e daí gravamos na Suíça o segundo disco. Então, ele abriu, foi uma figura muito importante, além de nos contar várias histórias também, né, com Bob Marley, das vivências, né, porque ele veio para essa vinda dele, né, que era o lançamento da Ariola, né, acho que foi 77 mesmo? 77. 80? Foi 77. Então, ele veio ele, o Bob Marley, e o Jacob Miller, que era o vocalista do Inner Circle na época. Então, os 3 vieram, jogaram futebol com o Chico Buarque lá, né? Aquele futebol que ele, né, faz.
que convida o pessoal. E junto com o pessoal da seleção brasileira, alguns artistas também, né? Alguns outros músicos também jogaram o futebol. Chico sempre reúne os artistas no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Então, aí, exatamente. E daí o que acontece? Nesse momento, o Bob Marley volta para a Jamaica com muitos instrumentos brasileiros, inclusive cuicas e birimbau. E aí, eles brincando nessa brincadeira do birimbau, me contou que veio a ideia do começo da música Could You Be Love, que é... que é uma coisa que ele ia me contando, assim, essas coisas, e é muito legal, porque a gente que é fã, né, adora Bob Marley e tudo, ficar sabendo da origem, porque como que essa música surgiu, né? Qual é o contexto que ela surgiu, né? E é muita história, assim, a gente aprendeu bastante. Ficamos um mês em Goiânia ensaiando com ele para uma virada de ano lá, né? Só que foi mais uma preparação mesmo. A gente achava que sabia tocar reggae e ele mostrou para a gente que a gente não sabia tocar reggae. Né? Então, a gente aprendeu bastante com ele, sim. Quem é o mentor, o grande compositor do grupo, da banda? Eu acho que composição, vamos dizer, da composição a gente faz tudo meio junto, assim, a composição. A parte melódica e harmônica, muitas vezes a gente desenvolve junto, sabe? A parte de letra, a maioria é minha mesmo. A de letra, a maioria é minha. Mas já teve participação de outras pessoas. Agora o pessoal está se animando também a colaborar. Eu tenho feito também algumas colaborações com outros artistas. Então, eu gosto muito de compor junto com outras pessoas. Mas tenho bastante músicas que são só minhas mesmo, só letras minhas. Então, falando sobre composição, essa última que você cantou, a Cantos Paraná, que remete muito ao nosso estado, né? Como que foi feita a composição dela? Essa foi uma música, uma versão da minha primeira banda, que chama Grauara. É uma banda que era um bando de amigos que acampavam no Guartelá, no Angava. E aí criavam certas linguagens, né? Certas brincadeiras entre o grupo com palavras de origem indígena ou não, mas assim, era uma coisa muito nossa, assim, da brincadeira. E aí a pessoa adorava fazer música, né? E a gente começou a se influenciar pelo reggae. E de repente a gente montou um show de reggae, que foi o primeiro show de reggae, vamos dizer, que teve em Curitiba, autoral, foi o nosso lá, né? Em 90. Então, dali apareceu uma outra banda que olhou e falou: nossa, também queremos fazer, e virou, que era a African Band, que eram os caras que tocavam no African Bar, que era um bar de reggae, que estava pegando fogo ali, aquela ideia do reggae naquela época. E aí, quando essa coisa desenvolveu, que virou vamos dizer, uma coisa mais profissional, esse pessoal do Grauara foram para outros caminhos, porque eles não eram realmente músicos profissionais, eram, vamos dizer, biólogo, outro veterinário, outro, né? E foram estudar e a gente foi para a estrada, caiu na estrada. Vamos dizer assim, que era uma vontade nossa de se juntar mesmo de uma forma profissional, só que fazendo música autoral. E aí foi a divisão que a gente falou: então vamos fazer um projeto só de música autoral mesmo. Vamos dizer, a gente toca uns Bob Marley, a gente toca uns clássicos no nosso repertório, mas vamos dizer, era a nossa vontade passar a nossa mensagem, né, do nosso jeito que a gente vive aqui, né, em português, né, e aí que nasceu o Jambi, né, que daí foi essa coisa de coragem mesmo, porque a gente estava vivendo não só uma cena onde que o reggae ainda não tinha assim, né, o seu espaço tão forte, mas também de que a música autoral também não tinha esse espaço. Você chegar num bar e falar: eu toco música autoral, o cara fala: pô, mas você não... Mas aqui não, cara, você tem que tocar a música que toca na rádio, né? Então, esse aí é um dos que, se fosse fazer um preconceito, que você perguntou ali inicialmente, seria isso, sabe? O preconceito contra a música autoral. Vamos lá. Autoral? Que é isso? Mas hoje em dia os shows que vocês fazem é 100% autoral. Praticamente. Legal. Sim. A gente toca, às vezes, para dar uma agitada, põe lá um Bob Marley no meio, para a galera cantar junto, mas, assim, a gente toca e ainda fica faltando. Ainda as pessoas querem: pô, mas faltou aquela. Né?
porque vamos dizer, a gente tem um repertório que a gente normalmente toca ao vivo, e tem outras músicas que são mais lá do B, assim, né? E é bem essa que as pessoas pedem. Cadê aquela? Toca aquela. Legal. Então, esse é um processo bem mais assim, de composição, falando da composição, né? Que é abrir, assim, ter participação. A gente está desenvolvendo uma música para fazer então, já está no meio do caminho, uma música com Namastê, né? Que é uma banda até... colaboração. Ontem a gente estava fazendo uma música com o Sub, que é um baixista de 1000 bandas, assim, né? Principalmente a Afrodisia, que é uma banda de Maringá, que mora no litoral paulista, né? Então ele toca, né? Também tem uma carreira internacional. O vocalista é o Gibi, que era um vocalista do Jambi também, que era um backing vocal do Jambi, que acabou indo para lá. Então o reggae ainda está pulsando, e agora eu acho que está tendo um movimento meio... Os caras me chamaram num bar de rock, falando, por favor, vem tocar reggae. Que legal. Mas eu acho que super legal isso, né? Assim, voltando com... Porque o reggae é isso aí, falar sobre coisas boas. A mensagem do reggae é sobre energia positiva, é sobre igualdade de oportunidades, de raças, que as diferenças são coisas legais. A diferença é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Né? Então, legal. Vocês têm contato ainda com o Júnior Marvin? Não, eu não tenho. Tem alguns da banda, acho que até tem. Mas eu não mantive esse contato. Até esses dias eu estava pensando em mandar uma mensagem para ele. Nós estamos lendo que, quando vocês fizeram essa turnê na Europa, vocês tocavam nas ruas, né? Que moravam em casa de brasileiros, depois foram para hotéis 5 estrelas, né? Na verdade foi uma coisa bem pontual, que foi a primeira turnê, né? Que a gente foi totalmente assim despreparado, não sabia que ia vir, né? Se largamos, assim. Daí chegou lá, só lá ficamos sabendo que o manager, que era para buscar a gente, só ia buscar daqui uma semana. Daí eu falei, pô, que bacana, né? A gente com 500 quilos de equipamento, assim, também uma burrice, né? Que depois a gente foi ver que a gente levou tudo aqui, né? Podia ter alugado lá, mas isso, né? Marinheiro de primeira viagem. Aí chegamos lá, tivemos que alugar 3 carros para ir até a Suíça. A gente estava chegando na Alemanha para ir até a Suíça, na casa da tia do tecladista que morava com um cara. Chegamos lá em 8 pessoas. Nossa. Oi, tia. Vamos ter que ficar aqui uma semana esperando aqui. Ela, o quê? Sim. Nossa, espera então. Daí a gente conseguiu lá, porque lá tem esse negócio da permissão para você tocar na rua. Daí a gente foi na prefeitura, conseguiu uma permissão que você podia tocar na rua vamos dizer assim, de tal hora a tal hora, né? E daí você tinha que mudar de lugar. Daí se mudava de lugar, e eram 3 lugares durante aquele período de tempo, e fez aquilo só no outro dia. E a gente pegou as autorizações lá, né? E aí, no primeiro dia, fomos lá de violãozinho, uns batuquinhos, né? Não dá para ligar nada na rua. E ganhamos 80 francos suíços, que foi legal, deu para fazer uma janta, ficamos todos animados, né? Aí conseguimos, assim, com a comunidade mesmo, que o pessoal viu que a gente estava meio, né? Essa tia conhecia o resto do pessoal, que daí já deixou a gente, né? A gente distribuiu o pessoal nas casas, e ficamos meio assim, né? Tocando na rua, conseguindo, né? Olha, vai fazer um almoço para a gente. Legal, vai fazer um almoço, um super almoço. Aí o cara fala, pô, sul-americanos, né? Tipo, sim. Pá, põe um monte de pimenta, ninguém consegue comer o negócio. Aquelas, né, tipo, roubadas. Mas muito legal, porque a gente viveu uma experiência muito louca, porque eu nunca tinha tocado na rua. Em Curitiba, não tinha tocado na rua, eu sempre tocava em bar. E fui tocar na rua na Suíça. Depois eu acabei tocando em outros lugares na rua e tal. E quebrei isso, mas lá. E a gente se sente diferente, a gente se sente brasileiro e capaz de fazer coisas que você talvez aqui não se sinta, né? E a própria necessidade faz você, né, ter aqui. E são olhados por outras culturas também, né? O pessoal lá. Sim, o jeito que eles veem. Até foi por isso que, de repente, a gente optou por ir tanto para lá, assim, sabe? Foi
por causa do respeito, assim, a nossa arte, né? A gente começou aí e daí ficava 3 meses todo ano lá, né? Pegava o verão lá e voltava e pegava o verão aqui. E até onde deu a gente foi. Né? Mas daí depois eu acho que assim tem uma questão da própria estrutura mesmo que você precisa ter, né, de empresários, da coisa funcionando, do business funcionando, né? Sempre foi um desafio a gente juntar pessoas que, né, que fossem sérias, que soubessem, né, sobre o business Rapidinho, nessa questão de respeito à música, os chamados formadores de opinião, como é que eles têm respeitado e tratado a música reggae junto à população? Eu acho que o reggae já conquistou seu espaço no Brasil, por exemplo. No Brasil, eu acho que ele tem o seu espaço e ele é representado por vários segmentos, vamos dizer assim. Tem as pessoas que gostam mais do reggae mais pop, ou seja, mais de amor, que não toque tanto nas questões mais, né, nas feridas, vamos dizer assim. Tem o pessoal mais conservador, que quer só essa mensagem. Tem um pessoal, vamos dizer, eu acho que a gente é um pouco dos dois, a gente consegue misturar um pouco das duas filosofias, um pouco mais, vamos dizer, de mensagem, mais de transformação, o outro mais tranquilo, falando só de amor, vamos dizer, ou contemplação. Então, eu acho que o jeito que a pessoa vai sempre ter os, né? A gente sabe que sempre quando tiver lá o sol brilhando, vai ter ali o cara falando, pô, mas esse sol na minha cara, né? E o outro falando, nossa, graças a Deus o sol estava super frio, né? Então, eu acho que o reggae já é, né? Independente do que, vamos dizer, da validação das pessoas e tal. Eu acho que sempre vai ter uma onda, uma música acontecendo no rádio, seja ela de uma banda de reggae ou não. Né? Sim. Então é isso, gente. Já estamos encerrando mais um programa Curitiba Mais Cultura. E no próximo programa você não pode perder também que estaremos aqui contando com a presença da banda mais bonita da cidade. Então fiquem ligadinhos aí, não percam por nada, viu? Agora, o vocalista da banda Jambi, Rodolfo, vai deixar as redes sociais dele para a gente estar podendo seguir também. É isso aí, pessoal. Para entrar em contato com o Jambi, é Jambi Oficial, @Jambi Oficial, tá? E Jambi Music também, você acha nossas músicas nas plataformas. Entre em contato lá, mande um recado, peça uma música, né? Diga o que você achou do programa. Manda um alô para a Lana. Jambi. Aqui para o Jambi. E agora ele encerra o nosso programa cantando mais um sucesso, Argamassa. É isso aí. Quem quiser contactar, @Jambi Oficial, Jambi Music. Tijolo mais massa, tijolo para construção. Tijolo mais massa, tijolo para construção. Got it, yeah. You got it. You got it, yeah. You got it. Construção de um novo país, construção de uma nova nação. Construção de um povo feliz, com casa, comida, trabalho e educação. Construção de um novo país, construção de uma nova nação. Eu quero e não vou desistir, não. Tijolo mais massa, tijolo para construção. Tijolo mais massa, tijolo para construção. Got it, yeah. Got it. You got it, yeah. You got it. Valeu. Destino, Nova Brasília, praias em